Opa! Salve, salve, beleza? Olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Chega junto, se você não está inscrito, é rápido, não dói, é só clicar aqui no canto da tela. Vitória fácil do Internacional, e não foi uma coincidência não, né? Duas vitórias que vieram em dois jogos com excelentes condições de campo, né? Tanto em Alvorada quanto em Porto Alegre, mas também vieram pela superioridade do Inter em relação aos adversários, e principalmente hoje o Esportivo. Mas o Inter fez valer essa diferença. Por vezes não conseguia, tinha dificuldade. O campo, embora tenha sido exagerada a forma da cobrança, o campo influencia. O Inter é um time que joga em velocidade, o toque rápido, o passe rápido, e ele necessita realmente de um bom campo, né? Aliás, todos merecem, né, e necessitam de um campo de mais qualidade. E o Internacional, a movimentação do Inter, a forma de jogar, ela passa por isso também. Claro que isso não pode ser um fator decisivo, por exemplo, mas ele faz parte desse processo. Thiago Galhardo muito bem no jogo, e o Bosquilha é outro jogador que está me chamando a atenção. Jogador que eu considero interessante. Acho que foram dois acertos da direção do Inter e essa própria ideia do Eduardo Cudê na formação do meio de campo comprova realmente aquilo que ele pensa. O D'Alessandro, ele é uma alternativa. E pelo que vem se movimentando, o Thiago Galhardo, né, o Bosquilha, o próprio Edenilson, a gente observa que é possível sim o Internacional jogar sem o D'Alessandro, tendo qualidade, tendo velocidade. Ainda tem o Marcos Guilherme, o guerreiro, que mais uma vez marcou. Falta a prova de fogo, falta o teste de fogo, que é o clássico Grenal. Ele está devendo, está tendo dificuldades quando enfrenta o Grêmio. Mas é um centroavante que vem tendo uma boa média. Mas, claro, no grande jogo ele também precisa aparecer, como ele apareceu, por exemplo, no jogo contra o Chelsea, lá no Mundial de Clubes, em que o Corinthians acabou conquistando a competição com um gol marcado por ele, pelo Guerreiro. Dois jogadores do Inter me chamam a atenção negativamente. O lateral esquerdo, Moisés, não conseguiu ser o mesmo antes da parada. Acredito que esse longo período aí interferiu e está interferindo na volta de uma melhor apresentação dele. E o mesmo acontece com o Musto. O Musto, aliás, é um jogador, está na biografia dele, né? É um jogador propenso a tomar cartão. Eu não sei se o Cudê vai conseguir corrigir isso. Aliás, o Cudê já foi técnico do Musto do Rosário Central. Isso é um problema que pode, daqui a pouco, complicar a vida do Internacional, uma situação importante. Basta lembrar que no último clássico Grenal, ele poderia ter sido expulso com o segundo cartão amarelo e por pouco ele não comprometeu, sendo que num Grenal ele já foi expulso. Então esse é um problema realmente que o Internacional tem, né? Mas entre ele e o Rodrigo Lindoso, eu ainda entendo que ele deva ser o jogador a ser o titular, mesmo reconhecendo que as atuações dele não são tão boas assim. Falar da defesa do Inter hoje, né, meio complicado, a dupla de zaga, o Inter foi pouco exigido. A questão das laterais, o Saravia, jogador que participa muito do jogo ofensivo do Internacional, já que eu falei do Moisés, mas vai ter que tomar um puxão de orelha. 4-0 um jogo, ele não pode ser expulso da forma que foi, porque daqui a pouco pode complicar. Ainda mais um jogador que tem experiência, né, na seleção argentina e também jogou aí em algumas partidas com a camisa do Porto, quer dizer, um jogador que já, embora a idade, já deveria estar atento a esse tipo de situação, né? Uma expulsão realmente irresponsável do Saravia, para não dizer outra coisa. Mas é um jogador que contribui demais na investida pela direita, ele participa muito do jogo ofensivo, né? Assim como o Moisés também, mesmo que ele esteja apresentando algumas dificuldades. O Inter precisa de um centroavante para o lugar do Guerreiro. Realmente sai o Guerreiro. O Inter não tem esse jogador no grupo. O Cudê fez algumas mudanças. Acho que demorou para colocar o Praxedes. Se o Praxedes precisa de mais ritmo, precisa ser melhor trabalhado, isso não pode se limitar apenas ao treinamento. O jogo hoje terminou o primeiro tempo, 3-0 para o Inter. Jogo definido. Com menos de 15 minutos o Inter já tinha construído o placar, depois ficou só morcegando, administrando. Poderia o Cudê ter colocado o Praxedes já no intervalo, não necessariamente deixando passar alguns minutos para que depois fosse optar pela entrada do Praxedes. Por isso que acho que nesse aspecto aí o Cudê errou. O Potker, né, que
participou do jogo, acho que está muito preocupado em querer fazer gol. E às vezes isso atrapalha. Eu vejo algumas qualidades, mas entendo que ele é um jogador de alternativa limitada. Ele é um cara de uma jogada só, resumindo, né? E essa preocupação dele em fazer gol, isso acho que todo jogador que é atacante tem que ter, mas às vezes uma assistência acaba sendo tão importante quanto, né? Mas também, claro, é um jogador que vem sofrendo com histórico de lesão, aquela história toda. O Inter teve uma melhora, resumidamente, o Inter teve uma melhora nos 2 últimos jogos. Agora resta saber o que esse tipo de evolução vai agregar ao time do Internacional. Mas é preciso reconhecer algumas coisas, principalmente o trabalho do técnico, que bastou a derrota para o Clássico Grenal para que ele fosse já muito criticado nas redes sociais. Olha, gente, a ideia de pensar o jogo, a forma de trabalhar do Eduardo Cudê, o Internacional não tinha em um profissional como seu treinador nos últimos anos. Então é preciso entender que mesmo que falte mais qualidade ao grupo do Internacional, é preciso reconhecer o trabalho do técnico, né? Afinal de contas, o Inter antes da pandemia deixou uma boa impressão muito pelo trabalho do Eduardo Cudê, principalmente na Libertadores da América. Galera, comentários aqui embaixo, daqui a pouco eu quero trocar essa ideia contigo. Mete like aí no vídeo se curtiu. Segunda, 21 horas, tem o programa Raio X aqui no canal, então chega junto, te inscreve, marca presença por aqui e fui!